Saúde, amada igreja, com a graça e a paz, amém? Todo mundo na bênção? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Livro de Mateus. Pode se assentar? Mateus, capítulo 25, no versículo 14. Quem achou, diga glória a Deus. Mateus 25, 14. Diz assim: O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja o que ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja que eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Versículo 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o teu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem ao que tem 10. Pois ao que tem mais será dado e o que tem grande quantidade. O que tem mais será dado o que tem em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. Amém, irmãos? Ah, tá. Irmãos, hoje nós vamos falar de um tema não vou falar polêmico, mas vou falar um pouco complexo da gente comentar. Hoje nós vamos falar sobre a preguiça. Já deu preguiça, né? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: hoje o tema é preguiça. Irmãos, falar sobre preguiça é até complicado, né? Como é que você prega sobre preguiça? E aí falei: Senhor Jesus, tem certeza que é isso? Aí rodeei a Bíblia para poder achar outra palavra mais fácil, mais simples, né? É preguiça. Então vamos falar sobre preguiça. Irmãos, a preguiça, eu estive estudando um pouco na palavra, ela aparece na Bíblia mais de 40 vezes, Deus advertindo o homem sobre preguiça. Para um tema aparecer mais de 40 vezes, isso só pela palavra preguiça. Só que tem os seus sinônimos, né? Negligenciar, falta de fazer, né? Deixa de fazer, tudo isso é sinônimo de preguiça. Mas da palavra preguiça, em torno de 40 vezes para mais aparece na Bíblia Sagrada. E Deus sempre advertiu o ser humano por causa da preguiça. E o tema da mensagem é preguiça, a armadilha de Satanás para te destruir. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quem aqui já trabalhou? Vamos começar melhor. Quem aqui conhece alguém preguiçoso? Ou é só eu que conheço? Acho que todo mundo conhece, irmão. Vamos ser sinceros. Não precisa mentir. Todo mundo aqui conhece alguém preguiçoso. E o pior é que o preguiçoso você conhece na cara do peão. Trabalhei muito tempo ali numa empresa, não vou falar na onde.
colega meu de serviço está ali. Irmãos, às vezes quando a gente trabalha na indústria, num setor de produção, ali o trem arrochado e corrido, é bagaceira, como a gente falava lá. E aí, no abençoado um dia, alguém falta. Lógico, no dia pior ainda. Acontecia isso direto lá, né, Vinícius? E aí, quando faltava alguém, você tinha que ir nos outros setores, pedir alguém emprestado para poder te ajudar, senão você não consegue rodar a sua linha, seu setor lá não roda. Aí você ia lá, oh, me empresta alguém aí, cara, para poder rodar a linha aqui. Faltou um, faltou dois, três, quatro, às vezes faltava até mais. Ajuda aí, beleza, vamos mandar um cara para você lá. Beleza, eu tô esperando o cara. Falou, cadê o cara? Não, tá chegando aí. Quando apontava o cidadão, ô irmão, vou ser sincero pra você, várias vezes deu vontade de falar assim, não, filho, pode voltar. Pode voltar. Porque o preguiçoso você conhece na cara dele. Pelo andado dele, você já conhece que o cara é ruim de serviço, é preguiçoso. Às vezes o cara anda, né? Você quer saber se o cara é preguiçoso? Olha a sola do chinelo dele. Se tiver comida metade aqui, porque ele não tem coragem de levantar o pé para poder andar. Rastando. Já. Tem coragem de andar. Às vezes você encontra alguém na cidade andando aí, moço, tem uns caras andando numa coragem, irmão, que dá até sono de tanto olhar. É a preguiça. E a preguiça, ela é derivada de uma palavra hebraica, grega lá, se não me engano, trem daqueles povos lá atrás. E a tradução da palavra preguiça quer dizer falta de agir. É a tradução melhor tradução pela palavra preguiça. Falta de agir. Alguns ainda falam lentidão ou algo nesse sentido. E Deus, quando ele adverte na sua palavra sobre a preguiça, irmãos, ele não passa a mão na cabeça. Para a gente poder entender um pouco mais da história aqui, observe o tanto que Deus adverte nós humanos, seres humanos, sobre a preguiça, porque a preguiça mata o peão. Aqui conta a história, Jesus conta uma parábola aqui de um senhor que tinha uns servos, né, que tinha seus bens, e ele ia sair por um tempo, chamou seus servos e falou o seguinte, ó, vou sair e eu vou dividir aqui uns talentos 6. Beleza. A Bíblia diz que a um deu 10, na outra deu 5 e a outra deu 1. E o senhor, então, saiu para viajar. Foi embora. Passou determinado tempo, ele retornou, procurou aquele que tinha 10. Opa, peraí. O que você fez com aqueles talentos que eu te dei? Aí o cara olhou, mas e aí, o que eu faço? Beleza, o que eu vou fazer? Não, vamos multiplicar. Irmãos, para ele multiplicar, não foi parado. Para aquele servo daquele senhor lá poder multiplicar, ele não ficou parado. Concorda comigo? Se não me engano, não é 10, não, é 5, né? É 5, 2. É 5, 2 e 1, né? 5, 2 e 1, minto. É que de 5 pulou para 10. Aí ele pegou o servo de 5 talentos, falou o seguinte, e aí, o que você fez com o talento que eu te dei? Aí ele falou o seguinte, não, ó, eu peguei aquele que você me deu, eu multipliquei e consegui mais 5. Ó, servo bom. Irmãos, para multiplicar um talento, dá trabalho. A gente pode colocar, Jesus comparou aqui como talento, mas vamos mudar para a parte financeira. É a mesma coisa do cara falar assim, ó, eu vou te dar R$1.000, quando eu retornar, quero ver o que você fez com ele. E aí o senhor retorna dos 1.000, vira 2.000. Servo bom. O que você fez? Ah, eu apliquei nisso. Ah, eu comprei e vendi com um valor maior. Ah, eu multipliquei, fui comprando mais barato, vendendo, né, e tal. Eu fui fazendo toda a jogada e você retornou e eu tenho agora 2.000 para te passar. Beleza, servo bom e fiel. Agora você pega e vai reinar por mais 5 cidades. Depois ele vai para o rapaz que ele entregou dois talentos. Show! E aí, o que você fez com o talento que eu te dei? Não, trabalhei, multipliquei, corri atrás, apliquei lá.
na bolsa de valores, na poupança, não sei o quê, não sei o quê, e rendeu mais 2. Beleza? Beleza. Ó, servo bom, multiplicou, vai reinar por mais 2 cidades. Aí ele foi atrás, então, do cara que ele tinha dado 1 talento. E aí, meu jovem? Fala para mim aí o que você fez com 1 talento. Ô, Senhor, eu guardei. Irmãos, para ele não multiplicar o talento que Deus deu para ele, foi por falta de coragem. Foi por causa da preguiça. É igual o ditado que a gente fala, sentou em cima e segurou. A preguiça deixou ele a não prosperar, multiplicar aquilo que Deus colocou na mão dele. E Deus olha para o cara e falou assim, mas como é que é, cara? Eu te dei 1 talento. E detalhe, tem um detalhe importante aqui no versículo, que a Bíblia fala que o Senhor dividiu pela capacidade de cada um. Se Deus deu 5 talentos para um, é porque ele tinha capacidade de multiplicar os 5. O que deu 2, porque Deus viu, o Senhor viu, né? Que ele tinha capacidade de multiplicar para mais 2. E o que recebeu 1, porque ele tinha capacidade de multiplicar. Então Deus não deu algo acima da capacidade dele. Não, Senhor, eu peguei, eu guardei, porque eu sei que o Senhor é bravo. O Senhor é algo, agora ele cita ali, né? O Senhor colhe na onde não plantou. Não, moço, não é assim que funciona. Pega aquilo que eu te dei, por mais que seja pouco, trabalha em cima, multiplica esse negócio aí. Faz esse negócio render. Irmãos, ele só não fez render por causa da preguiça. É da preguiça que ele não rendeu. E por isso que Jesus, ele traz essa parábola pelo seguinte, que aqui ele compara lá no arrebatamento, no fim dos tempos. Porque ele vai chamar todo mundo, viu, irmão? Não vai ser só o pastor, não vai ser só os líderes, ou só o pessoal da diretoria. Vai chamar todo mundo. Faz fila aí, eu quero 1 por vez aqui. E aí, eu te dei 5 talentos lá na terra. O que você fez? Ó, eu te dei 3 talentos lá na terra. O que você aprontou com aqueles talentos que eu te dei? O que é o talento, Luan? Não, você sabe o que é o talento que Deus te deu aqui na terra. Você sabe qual é o talento que Deus te deu. Para você multiplicar e ganhar almas, ganhar vida, multiplicar o evangelho, multiplicar a palavra do Senhor, trabalhar na obra, fazer a obra do Senhor prosperar e crescer. E aí? Deus te deu 5, quando Jesus voltar, ele chegar na glória, nós chegamos na glória lá e falar assim, ei, te dei 5 talentos, cadê? Ô Senhor, eu guardei. Servo preguiçoso você. Servo preguiçoso lá na terra, viu? Não multiplicou. Teve 40 anos da vida para multiplicar, não multiplicou o talento. Teve 250 anos na terra para poder multiplicar o talento, não multiplicou. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre preguiça e descanso. Não é porque você um dia vai lá, você vai deitar no sofá, assistir uma Netflix, que você é preguiçoso. Não é assim que funciona. Às vezes você está achando, não, então eu não posso nem deitar no meu sofá mais. Não é assim, irmão. Vamos entender. Quando a Bíblia condena a preguiça, está condenando aqueles que sabem que tem tantas coisas que pode fazer, mas se acomoda. É acomodado com a situação ruim que está vivendo. O descanso, ele é tão sagrado que Deus descansou no 7º dia. Não é que Deus precisava descansar. Não, Deus criou a terra, ele cansou, eu mesmo, né? Eu mesmo, que eu preciso descansar. Não é assim que funciona. Deus não precisou descansar, sentar lá no sofá celestial, colocar uma Netflix do céu, assistir a novela lá dos anjos. Porque Deus nunca precisou descansar. Mas ele consagrou lá o 7º dia, o sábado, conforme diz a palavra, para descansar, porque nenhum ser humano, em sã consciência, consegue trabalhar arduamente sem um descanso. O descanso ele é extremamente necessário na vida do ser humano.
Agora, compreenda bem, nós somos todo mundo aqui maduro e adulto o suficiente para entender isso. Existe descanso, você descansar depois de uma tarefa, depois de um dia de trabalho, depois de ter feito várias atividades, mas existe aquele que é preguiçoso. E é esse que a palavra condena. Quem aqui já assistiu ou assiste Todo Mundo Odeia o Chris? Né? É para mim uma das séries favoritas que eu gosto. E lá no Todo Mundo Odeia o Chris é interessante porque lá ele mostra a família na originalidade mesmo, né? Sem delongas. E tem um tio do Chris, que é irmão da Rochelle, que é o preguiçoso. Né? Tem aquele cara lá, eu não sei, eu esqueci o nome dele, mas ele chega lá na casa da Rochelle, grande homem! Quem que lembra desse cara? Tô com fome, não comi, não sei o quê. E aí tem uns episódios lá, que ele chega na casa da Rochelle, a mãe dele manda ele embora, não sei. E ele fica uns dias na casa da mãe do Chris. Comendo, bebendo e assistindo televisão e usando a roupa do Júlio ainda. E quando o Júlio chegava lá, ele, grande homem, tô com fome. Preguiça. Preguiçoso. Ali é um exemplo da pessoa preguiçosa, irmão. Tem coragem, na verdade, tem tamanho para trabalhar, não trabalha. Tem condição de sustentar uma casa inteirinha, não sustenta. E está lá dependendo das custas dos outros. E tem muitas pessoas hoje em dia que está acomodada de tal forma parecendo o tio do Cris. Por isso que eu falo para você que a preguiça ela é perigoso matar o ser humano a tal ponto. Irmão, você não tem noção disso. Tem muitas esposas que sofrem porque tem um marido preguiçoso. Tem muito esposo que também sofre porque tem uma esposa preguiçosa. Tem muitos líderes que sofrem porque tem servos ou subordinados totalmente preguiçosos. Tem muitas pessoas que sofrem, que passam um mau bocado, porque aquelas pessoas que eram para ajudar, está literalmente morto na preguiça. Preguiçoso. E a palavra do Senhor Jesus, ela nos condena de uma tal forma sobre a preguiça, que ela chega ao ponto de não pedir para que você nem chegue até Deus. Deixa eu te explicar. A Bíblia fala, Jesus fala o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados. Vinde a mim todos que estáis oprimidos. Jesus falando na palavra, pode vir que eu vos aliviarei, vou cuidar e tal, tal. E para o preguiçoso, o que a Bíblia fala para o preguiçoso? Abra sua Bíblia comigo lá. Quem aqui trouxe Bíblia? Dá glória a Deus aí. Já deu preguiça aí ou não? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Provérbios, capítulo 6. Hoje nós vamos usar um pouquinho mais a Bíblia, viu, irmãos? Vamos ver se os irmãos estão afiados na Bíblia mesmo. Provérbios, capítulo 6, no versículo 6, diz assim: olha o que a palavra de Deus diz para o preguiçoso. Aos cansados e oprimidos, falam que vai até Jesus. Vai até Jesus, vinde a mim. O que a Bíblia fala para o preguiçoso? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Observe os caminhos dela e ser sábio. Ela não tem chefe, não tem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento. Irmãos, quem está cansado vai até Jesus. Quem está oprimido, chega até Jesus. Mas o preguiçoso, Deus fala o quê? Primeiro você vai aprender com a formiga, depois você vem até mim. Olha o que a palavra diz para os preguiçosos. Primeiro você aprende como que a formiga faz, depois você chega até Deus. Irmãos, para sendo bem sincero, falar o português claro, no céu não tem espaço para preguiçoso. A preguiça não reina. E no reino de Deus não tem como ter preguiça. Só vive dentro do reino do Senhor quem é disposto para trabalhar. Nós vamos agora, daqui a uns dias, nós vamos para o encontro com Deus. Irmãos, se você tem preguiça, não vai não. Para trabalhar, né? Vai para receber, vamos lá que nós vamos arrancar essa preguiça sua.
Mas se você tem preguiça de trabalhar, não vai não, irmão, por favor. Pelo amor de Deus. O tanto que a preguiça é algo pesado. E a gente passa despercebido durante o dia, né? Vai passando, a gente nem lembra disso. Nem cai na nossa memória isso. Vamos lá. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, né? Olha o que a palavra de Deus vai falando sobre a preguiça e vai nos advertindo. Abra a Bíblia aí. Mesmo livro de Provérbios, capítulo 10, no versículo 4. Diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Olha que profundo isso aqui, irmão. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as diligentes lhe trazem riqueza. Não tem como você conseguir riqueza, falando bens materiais mesmo, sem trabalho. Aí a gente tem aquelas pessoas que nós conhecemos que não trabalham, passa o dia inteiro em casa e troca de carro a cada 3 meses. Tem ou não tem? Eu conheço um punhado disso aí, moço. Conheço um punhado. Aí você trabalha, irmão, o ano inteirinho, judiado, sai de noite de casa, chega de noite, e é faculdade, e é trabalho, e vai daqui, e vai dali, e luta, e vai, final de semana, e sai final de semana, pra você poder conseguir trocar um carro parcelado em 60 vezes. Aí chega o irmão que você nunca nem viu, o irmão que eu falo, um homem, né? Não é da igreja não, que isso não acontece na igreja. Chega um cidadão, você não vê trabalhando, é o dia inteirinho em casa, sentado na frente, falando da vida dos outros, fofocando, e todo mês parece que troca de carro. Tá errado esse negócio. Mas tem um detalhe, que a riqueza que a palavra de Deus nos ensina aqui, por mais que seja também a riqueza financeira, bens materiais, aqui tem algo oculto. Porque a riqueza, quando ela vem de Deus, ela é alicerçada. Agora, a riqueza, quando ela vem dos homens, ela não tem alicerce. Ela rui facinho. Então, tem muitas pessoas criando riquezas em cima de lugares sem alicerce. Então, qualquer ventinho lá, já era, cai. Mas a riqueza que a palavra nos diz é algo alicerçado. Suor, muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Põe trabalho nisso aí. E a palavra do Senhor nos adverte que as mãos preguiçosas empobrece o homem, as diligentes o enriquece. Irmão, quantas pessoas você não conhece ou já viu que por falta da coragem de trabalhar, perdeu tudo? Se já era preguiçoso, não tinha nada, né? Mas perdeu aquilo que tinha. A preguiça, ela é como se fosse uma praga que vai roendo, vai dizimando tudo, vai acabando com tudo. O homem preguiçoso, ele chega ao ponto, irmão, de perder aquilo que ele possui, e é perigoso perder até aquilo dos outros ainda. Porque quando o cara é muito preguiçoso, ele pega emprestado e estraga na mão dele ainda. Aí é pior ainda, né? Pelo amor de Deus. Misericórdia, né? Tá amarrado 7 vezes, jogado no meio da rua ainda. Abra comigo aí, Eclesiastes capítulo 10, um livro para frente. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Mais uma vez a Bíblia nos alertando sobre a preguiça. Diz assim, Eclesiastes 10, 18. Por causa da preguiça o telhado se enverga, e por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. Irmão, agora vamos lá, vamos pegar agora os maridos, né? Quando a mulher pede pro marido, eu posso falar isso aqui, será? Quando a mulher pede pro marido fazer um negócio, ei, prega, né? Coloca um prego na parede ali para mim. Segundo o estatuto dos maridos, a gente tem um prazo de 6 meses.
sem cobrança antecipada. Depois de 6 meses, as esposas podem cobrar. Amém? Amém, os maridos aí? Glória a Deus, né, Gerry? Aí, ó, gostei. Segundo o estatuto dos maridos, nós temos um prazo de 6 meses para colocar. Beleza, passou os 6 meses, não colocou o prego lá, o parafuso, que seja, aí tá errado, irmão. Tá errado. O que a palavra, o que Salomão nos advertiu aqui, ó? Versículo 18. Por causa da preguiça, o telhado enverga. O cara é tão preguiçoso que o telhado da casa dele tá caindo e ele tá deitado. Brincadeiras à parte, falando do estatuto do marido, tem 6 meses para colocar. Mas tem muito, principalmente para os homens, né? Pegando um pouco do pé dos homens. Tem muitos homens que vê o problema que está causando um grande problema dentro da casa e não resolve. Tem aquele probleminha, né, irmão, que às vezes é só trocar de lugar ali, que dá para esperar, mas às vezes as mulheres não conseguem esperar os 6 meses, né, Jerry? E aí vai lá e faz. Mas tem coisa que é urgente, que é para ontem. Não dá para esperar. Teve um tempo, uns dias atrás em casa, que eu acordei para ir trabalhar de noite, e aí eu caindo aquela cachoeira lá em casa. Falei, mas eu não moro na fazenda para ter cachoeira aqui perto. Quando eu fui ver, a boia da caixa estragou, e aí tava vazando água direto pelo ladrão lá. Falei, não pensei nem na boia, pensei na conta de água. Corri lá, fechei o registro, falei, agora vai ter que esperar. Vou ter que trabalhar. Fui trabalhar, passou 6 meses. Brincadeira, mano, passou 6 meses não. Fui trabalhar, beleza. Falei pra minha esposa, falei, ó, vai lá, compra uma boia de caixa d'água, assim, assim, assado, beleza? Foi lá, comprou. Cheguei no dia à noite. Aí ela falou, não sobe aí não, tá de noite, não sei o que e tal. Irmão, mas eu tenho um problema. Eu não sei se eu posso dizer como problema ou se é algo bom. Mas se eu começo o negócio, eu não gosto de parar enquanto eu não ver o fim daquilo lá. Não gosto. Eu falei, não, vou arrumar esse trem hoje. 7h30 da noite, só tirei o uniforme, falei, agora. Tinha uma escada lá em casa lá, e eu peguei, já subi na escada lá, desteiei o telhado, abri a tampa da caixa d'água, arrumei a boia, acabaram às 11 horas da noite. Mas acabei. Mas agora imagina se eu tivesse entrado no Estatuto dos Homens lá. Tava até hoje lá, né, irmão? Até hoje a cachoeira caindo lá. Desliga e liga registro, desliga e liga registro. Infelizmente, tem situações que as esposas passam por isso. Mas também tem ao contrário, viu, irmão? Não é só os esposos que erram, não, viu? Tem ao contrário também. Tem esposa também que deixa a desejar. E tudo isso se engloba dentro do que a palavra nos alerta contra a preguiça. Que é algo que vai corroendo o peão, assim, vai comendo, vai correndo dos lados, vai acabando até um ponto que mata ele. E você pode parar para perceber, o preguiçoso, ele não tem sonho, não tem projeto de vida, não tem objetivo. Para ele, qualquer lugar que chegar tá bom, para onde chegar, qualquer lugar tá bom, o que vier, veio, o que não veio, para ele tanto faz, tanto fez. Tá nem aí com nada. É o preguiçoso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para nós poder encerrar, abra a Bíblia comigo aí. Provérbios capítulo 20. Mas o estatuto dos homens está de pé ainda, viu? É 6 meses para cobrar. Amém? Glória a Deus, né, Jerry? Aleluia. Esse tempo atrás, compramos uma câmara aquelas câmeras de vigilância. Minha esposa comprou a câmera, né? Aí eu doido para essa câmera chegar quando nós estiver viajando. Ei, irmão, a minha fé não é muito, não. A câmera chegou faltando 3 dias. E a Josi pegou e falou assim, você vai ter que instalar antes de nós viajar, viu? Eu falei, o estatuto dos maridos indo embora aí, ó. Aí eu falei, aí nós sempre tem aquela desculpa, né? Não, mas eu não tenho isso, a ferramenta, não sei o quê. Não, peraí. Conseguiu a escada.
Falei, meu Senhor da glória, eu tenho que fazer mesmo, não tem boca não. Aí tive que colocar a câmera lá. Irmãos, Provérbios capítulo 20, para nós poder encerrar já. Versículo 5, diz assim, versículo 4, estou lá no 5. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Ó a coragem do cidadão. Não planta, mas na época de colher quer ir lá. A preguiça ela é tão amaldiçoada que nos faz perder as oportunidades da vida. Irmãos, é tão forte isso aqui que o cara é tão preguiçoso que na época que é de plantar, ele não planta. Ah, não sei o que, vou plantar, não, tô com preguiça. Mas quando todo mundo está colhendo, passando bem bom da vida lá, ele vai querer colher também. Mas como que ele vai colher daquilo que ele nunca plantou? E quem trabalha aí na área da agricultura, do agro, ele sabe que tem a época certinha de plantar e a época de colher. Passou a época de plantar, você não planta mais. E a preguiça te tira das oportunidades da vida. Acaba dizimando todas as oportunidades que você tem, chega no final, não tem nada. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, isso não acontece nessa igreja, acontece só nas outras. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos totalmente vitoriosos contra a preguiça. Em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Glória a Deus.